bom dia, bom dia, paz de Cristo. Deus é bom o tempo todo. Vamos embora começar mais um momento devocional, certo? Que você nunca esqueça que Deus é bom o tempo todo. Não estamos sozinhos de forma alguma. O Deus presente se fez presente em nossas vidas. Vamos orar para começar. Santo Eterno Deus, bondoso Pai de amor, Príncipe de Israel, o Alfa e o Ômega, o que era do início e o que há de vir. O grande eu sou. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado pela tua graça e teu amor que nos alcançou. Obrigado pela bênção que é estar vivo e acordado. Obrigado por nada faltar em nossos lares e em nossas casas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que um dia nos alcançou. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo que entregaste por nós, pecadores. Obrigado por tudo, Senhor. Senhor, vem estando presente nesse dia, nos ajudando a compreender mais a tua palavra, a interpretar, nos dando certeza, Senhor, que nós não estamos sós, Senhor. Nós de forma alguma estamos sós, Senhor. Somos servos teus e tu estás presente em nossas vidas, nos ajudando a melhorar e a viver melhor nesse mundo caótico, Senhor. Senhor, o Senhor me faz pecadores, mas o teu Filho Jesus Cristo nos redimiu e nos livrou dos pecados, Senhor. Hoje somos escravos da lei, como tua palavra diz, escravos de Cristo Jesus. E isso é o que nos dá a vida eterna, Senhor. Estando presente nesse momento, nos faz compreender a tua palavra, que o Espírito Santo nos dê discernimento e que possamos botá-las em prática para sermos melhores filhos, servos e amigos e viver melhor nesse mundo caótico, Deus. Traz quem trazer, faz permanecer quem cá, faz chegar a quem necessitar dessa mensagem. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Hoje começaremos Gálatas. Eu lembrei uma música. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória.
para sempre. Amém. Então vem me incendiar o coração até o altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Eterno Deus, poderoso Pai, amoroso Deus de amor, vem nesse momento de leitura da tua palavra, nos ajuda a discernir a tua palavra que tu tens a falar em nossos corações e nossos espíritos, Senhor. Traz o que tem que fazer, faz o que tem que ficar. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bora para Gálatas. Deixa eu ver aqui. A gente vai ler Gálatas, Efésios, Filipenses. Dá para ler 6:4. Ainda colocar em Tiago, 1 Tessalonicenses, top também. Bora. Gálatas, acho que Julião, antes de fazer Gálatas. Gálatas 1. Pra ler Daniel também, né, velho? Gálatas 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graças e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Busco agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estão tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me deixou por sua graça, quando lhe agradou, me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse o evangelho entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas
De imediato parti para a Arábia e me tornei a voltar a Damasco. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Embora depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão de Jesus. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para a região da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia em que estão em Cristo. Apenas veio dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. O apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levada por alguns falsos irmãos, infiltrados em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentam nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos incircuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Jesus Cristo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nesta hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo
o que destruir, prova que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Já falei, Paulo falou também. Não é as palavras da lei que salva, é a fé em Jesus. A lei nos ajuda a nos guiarmos, nos direcionar melhor para Cristo, para reconhecer o Salvador através de suas obras e sinais e maravilhas. Ele veio para nós. Deus nos fez filho. Deus nos deu acesso a Ele. O Deus Pai Todo-Poderoso nos ama. Ele só quer que não pequemos, não vivamos no pecado, afundado no pecado. Pecar, a gente vai pecar, não tem como. Somos pecadores, a gente somos falhos. Só alcançaremos o corpo sem pecado, sem mácula, nos céus. Nosso corpo será redimido e estaremos lá vivendo sem pecado. Mas enquanto estamos aqui, iremos cair, iremos falhar, iremos ter pensamentos ruins, iremos negar muitas coisas, mas Deus estará presente com a gente sempre. Não estamos sós de forma alguma. E quando confessamos nosso pecado a Deus, a Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos levar para mais perto dele. Deus é bom demais. Deus é bom demais para... Nós não somos dignos da bondade dele, mas a bondade dele nos alcançou um dia. Que a gente tenha essa certeza no coração, em nossas vidas, em nossas mentes. Que levamos o Evangelho e que não vivamos de forma enganosa para nós mesmos. Porque quando acontece essas coisas, a gente não está enganando a Deus. Ele sabe todas as coisas. Estamos enganando a nós mesmos. Quando a gente vive um falso moralismo, vivemos uma santidade que não é a santidade correta. A gente acaba criando a separação entre sou cristão e sou do mundo. Todos estamos no mundo. Mas a diferença é que uns foram chamados e ouviram o chamado e reconheceram. Outros só fugiram do chamado. Que preguemos o Evangelho e levemos a mensagem de Cristo para que as pessoas no mundo todo vejam através de nossos atos e atitudes que a fé que temos em Cristo nos faz pessoas diferentes e nos leva para mais perto de Deus. Somos pecadores. Somos falhos como todo mundo. Todo mundo. Não tem um justo sequer. Todos os pecados estariam destituídos da glória de Deus. Mas a graça nos levou para mais perto de Deus. Que não sejamos fariseus. Que levemos para o mundo a glória e a graça do Deus Santo que nos salvou e nos redimiu do pecado e nos levou para mais perto dele. Não estamos sós de forma alguma. O Espírito Santo que habita em nós, aqueles que fomos chamados de filhos, servos,
Ele nos dá convicção. Ele fala aos nossos corações. A palavra diz que o Espírito Santo fala aos nossos corações, nos dando a certeza de que somos salvos em Cristo. Ele clama. É só pedirmos o auxílio dele e clamarmos por ele. Só precisamos pedir auxílio a ele e certeza que a gente será ouvido. Teremos alcançado nossas petições serão alcançadas e ouvidas por ele. E Deus vai intervir quando clamarmos no coração. Você não está só. Não estamos só de forma alguma. Santo Eterno Deus, poderoso Pai, Deus amoroso, Pai bendigno, obrigado, Senhor, por mais um dia de leitura devocional da tua leitura, Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra ter chegado a nós nos dias de hoje. Obrigado pela graça que nos alcançou. E obrigado pelo teu Filho Jesus que tu entregaste. E que por intermédio dele temos vida e salvação. Temos redenção e somos redimidos, Senhor, para ti, para vivermos mais e mais perto de ti, Senhor. Somos falhos pecadores, Senhor, mas tua graça, Deus nos alcançou e nos faz filhos. Nos ajuda a melhorar dia após dia, a não viver um falso evangelho e viver uma lei falha para julgar e separar os homens de ti, Senhor. Que nos aproximemos e nos derramemos e reconheçamos que todos somos pecadores e que a tua graça é o que nos basta, Senhor. Nos ajuda a levar ao mundo a mensagem de Cristo e que o mundo veja através de nossas vidas, nossas atitudes, nossas palavras, a graça que tu derramou sobre nós e o que o Cristo fez nesta vida, Senhor. Nos transformou e nos deu uma nova vida. Senhor Jesus, é isso que eu te peço, te agradeço. Abençoe esse nosso dia, que tu possa estar presente e que tua presença não nos falte. Nos dê um dia maravilhoso, tranquilo, em paz. Certo, Deus? Leva essa mensagem para quem te chegar. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém e amém. É isso. Amanhã, daqui a pouco voltamos para o live tradicional às 10 da manhã. Deus abençoe sua vida e até mais tarde e até amanhã. Mais uma live Setembro Amarelo. Cheio de um coração e fui. Cheio de um coração e fui.